Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. E hoje eu trago um tema: desprezando a Bíblia e vivendo em graça. Qual o motivo deste tema? Meus queridos, é que de vez ou outra eu encontro, principalmente os pregadores, alguns pregadores em graça, desprezando a Bíblia, falando mal da Bíblia e dizendo que está vivendo a graça. Eu vou deixar na descrição um outro vídeo que eu falei sobre a Bíblia adulterada, para você entender um pouco mais do que eu vou transmitir aqui neste vídeo. Queridos, eu quero deixar bem claro para você, eu jamais vou admitir o desprezar da Bíblia. Vou admitir que alguém venha desprezar a Bíblia, falar mal da Bíblia, e pisar na Bíblia e falar eu estou ingrato. Eu jamais vou aceitar isso. Por quê? Porque, querido, deixa eu falar uma coisa com você. Se nós sabemos alguma coisa, é por causa deste livro. Este livro aqui, eu já sei que tem problemas aqui. Eu sei que este livro passou por mãos de homens, sistemas, que algumas situações foram manipuladas, mas esse livro aqui é tão poderoso, deixa eu usar esta palavra. É tão poderoso que mesmo passando em mãos de sistema, o próprio consegue sobreviver. Mesmo quando você encontra situações dentro deste livro que foi adulterado ou algo semelhante, o contexto joga por terra. Tem vídeos aí mostrando isso. Então eu não posso deixar as pessoas virem, pregando uma graça e simplesmente pisando na Bíblia. Hoje eu sei, o Evangelho está aqui, ó, em cada coração, está aí no teu coração. Mas este evangelho que está aí, depende disso aqui sim. Como vou pregar o evangelho que está no meu coração sem os fundamentos bíblicos? Como, meu irmão? A Bíblia foi escrita, sim, debaixo da lei. Sim, mas para nós sabermos que estamos em graça e quais as diretrizes da graça, precisamos do livro. Precisamos deste livro. Ah, mas tem alguns erros aqui, não de Deus, obviamente, mas erros por causa do caminho percorrido da Bíblia. Mas então, por causa desses erros, eu vou desfazer de um todo? É a mesma coisa de eu falar assim, você pegar e entender, a sua mãe comete um erro, aí você desrespeita ela, desmerece ela e ela deixa de ser sua mãe porque cometeu um erro. Não, a Bíblia não vai deixar de ser Bíblia porque alguém adulterou alguma parte. Por causa disso, daquilo, a Bíblia continua sendo Bíblia, meu irmão. Sabe por quê? Eu vou falar aqui um dos motivos que alguns pregadores, principalmente da graça, desfazem desse livro aqui. Porque com este livro, algumas coisas que eles falam caem por terra. Algumas ideologias em graça caem por terra. Aí eles têm que fazer o quê? Pegar esse livro chamado Bíblia e desmerecer ele. Porque para desmerecer, para dar eficácia àquilo que eles pregam. E eu não posso permitir isso aqui. O canal Voz das Nações tem um compromisso com o Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça, os fundamentos estão aqui desde Gênesis. Lá no primeiro livro, pode ser Levítico, que é cheio de cerimonialismo, meu irmão. Aonde que está o fundamento de amar, por exemplo, amar o próximo? Sabia que esse mandamento está lá em Levítico? O Jesus de Nazaré pega e vai ratificar a questão do amor ao próximo. Aí o Evangelho corrige, porque amar o próximo como a si mesmo, assim, está lá em Levítico. Aí Jesus pega e ratifica ele, não vou dizer que no Novo Testamento, mas quando ele está aqui na terra, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, a maioria não é Novo Testamento, é Antigo Testamento, porque o Cordeiro não tinha morrido ainda.
Mas ele vai mostrar isso aí, esse mandamento, mostrando que é o maior, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Agora, em graça, o Jesus de Nazaré, vai mostrar uma mensagem em graça muito forte, mudando este mandamento, mas com o fundamento dele. Pega o fundamento deste mandamento, ele pega e vai dizer assim, um novo mandamento vos dou. Já não é mais amar o próximo como a ti mesmo, porque não funciona amar o próximo como a ti mesmo. Porque tem momentos que você não ama nem você mesmo, então como você vai amar o próximo? Então, Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou, falando para os discípulos, que vos amei uns aos outros, como eu, Jesus, vos amei. Olha só, isso aqui é em graça, é uma mensagem eterna. A mensagem do amor, eu preciso amar meu próximo como Cristo amou. Vou tirar esse fundamento, mas para isso, nasceu isso lá em Levítico, meu irmão. Tá aí na tela para você ver. Deixei na tela. Agora, como que eu vou desrespeitar, desmerecer o livro Bíblia? Não, eu preciso entender os processos que ele passou. Eu preciso entender que sim, alguma coisa tentaram se manipular. O sistema colocou a mão aqui, colocou a mão lá. Sim, eu preciso entender isso. Mas chegar e desrespeitar, desmerecer, não. Olha o texto que eu vou trazer aqui hoje. Efésios, capítulo 2. Vamos deixar versículo por versículo para você entender, bem frisado. Versículo 2, capítulo 2, melhor dizendo, Efésios, capítulo 2, versículo 16, a partir. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz. E vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. A vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Em um mesmo Espírito. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Versículo 20. Aí vocês lembram do versículo 19, agora o versículo 20. Edificados sobre, isso aqui que é rejeitado pelo povo da graça, alguns pregadores da graça, melhor dizendo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Versículo 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Versículo 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Agora, meu irmão, eu te pergunto. Paulo está escrevendo para os irmãos ali em Éfeso. E vai dizer que, eu vou mostrar novamente o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Paulo deixa bem claro para aquela igreja que é sobre, preste bem atenção, edificado sobre o fundamento, é sobre este fundamento que a igreja estava sendo edificada. Qual o fundamento? Dos apóstolos e dos profetas. Não tem como eu entender ao contrário disso. Não existe possibilidade eu desrespeitar isso, meu irmão. A igreja hoje que vive em graça, ela que começou a ser edificada ali no primeiro século, está sobre os fundamentos dos profetas, dos apóstolos, sobre Jesus de Nazaré. Está sobre este fundamento. Esta é a base. Deixa eu trocar as palavras aqui, mas não trocar o sentido do texto. Só para você entender. É sobre esta base que nós estamos com o Evangelho da Graça. É sobre esta base.
se eu tiro os profetas, se eu tiro a lei, se eu tiro Moisés, se eu tiro Jesus de Nazaré, se eu tiro os apóstolos, para onde eu vou, meu irmão? Para onde eu vou? Aqui está o fundamento. Para mim entender que hoje nós não estamos mais debaixo da lei, eu preciso sim ter o fundamento da lei. Em que sentido? Porque a lei foi como um aio, foi aquele que conduziu a Cristo, foi a lei que conduziu a Cristo. É a lei que conduziu aquele povo do primeiro século a Cristo. Hoje nós já nascemos em Cristo, mas para nascer em Cristo existia um período de tempo que alguém teve que viver essa transição, e essa transição teve que acontecer para que hoje eu e você possamos desfrutar deste evangelho. E isso é fundamento. Para mim entender isso, eu tenho que entender aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Olha que Paulo vai deixar para Timóteo. Paulo ainda debaixo da lei, estava vivendo um período de transição. As alianças sim cruzavam, sim. E Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte, Timóteo, capítulo 4, capítulo 3 de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha o que Paulo vai dizer. Obviamente, o Novo Testamento ainda não estava completo. Aqui o texto está falando muito mais do Antigo Testamento, da lei, daquilo que estava debaixo da lei. Porque até o que Paulo falava ainda estava. Por isso que você encontra Paulo fazendo coisas da lei, porque a lei ainda estava de pé, enquanto o templo estava de pé, estava. Então a lei também estava perto de acabar. Olha o texto aí, ó. Tá aí, ó. Estava perto de acabar. Não tinha acabado. Aí Paulo fala, despreza toda a lei e vamos mergulhar na ingraça. Não, Paulo fala assim, que as escrituras, obviamente que não perco... Meu querido, eu entendo, pelo amor de Deus, eu entendo que existem livros que era para estar aqui e não estão. Alguns que estão aqui, que é questionado. Eu entendo tudo isso. Mas eu não posso pegar esses pormenores e destruir um todo. É isso que eu estou falando aqui. Paulo está dizendo, pega toda a escritura, porque ela vai ser útil para você, Timóteo. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? Que não tem como eu pegar o evangelho que está aqui dentro, o evangelho da graça, e transmiti-lo sem as escrituras. Não existe possibilidades. Ainda que passou por todo esse processo, algumas mandingas, sim, mas o Espírito não deixa ninguém enganado. Nós fazemos filtros e chegamos para viver o Evangelho da Graça. Então não tem como desprezar. Agora, vou fazer um desafio para você que desrespeita e desmerece, pisa na Bíblia e fala mal da Bíblia 24 horas. Deixa de usar a Bíblia. Esse é o desafio. Se você não crê, para que pegar para promover? A Bíblia é tão poderosa que você está se promovendo com ela, tá entendendo? Olha só, você está se promovendo, ganhando inscritos, ganhando dinheiro, ganhando poder, posição, usando ela. Se você desrespeita tanto ela, ou seja, não crer nela, a partir de hoje eu desafio você. No seu canal, pregador, fala do Alcorão, sei lá como é isso, eu boto num livro e tem lá, fala Não, melhor, não faz isso não. Porque senão você vai estar desrespeitando outras crenças. Não faça isso. Vou te dar um outro conselho. Escreva um livro com seu nome e fale que é ele que é o evangelho que você prega. Pronto. Assim fica bonitinho para você. Mas é feio crescer em cima de algo que você não crê. É feio, meu irmão. Cresça em cima daquilo que você creia. Você crê. Já que você não crê na Bíblia, escreva um livro para você. Agora, cristão desvincular da Bíblia é só em Júpiter.
É só em Júpiter. Fica aqui com essa reflexão. Meu muito obrigado aos inscritos do canal Voz das Nações. Eu te dou aqui o meu abraço, o meu agradecimento e lhe digo muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo. Fui!